você deixa a pessoa lá, na maioria das vezes o que vai acontecer? Aí, o que era 3 mil reais virou às vezes 20, 30. Qual que é a justiça nisso? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. O meu nome é João Rosa. E eu sou Marcelo Germano. Coisa linda, galera! O primeiro na sala nova, Aline. Primeiro nós três juntos, né? Primeiro nós três juntos na sala nova. Que incrível. A gente já vai começar esse assunto falando de um assunto... Começar esse podcast, né? Esse episódio na sala nova, falando de um assunto que ele é bem legal. Bem legal mais ou menos, né? Não é um assunto Será legal. que é legal? Acho que legal não é a palavra certa. Eu acho que é mais um dos assuntos polêmicos e que talvez não tenha uma única resposta. Não, talvez não tenha uma única resposta. O que Então, tem são pontos de vista diferentes. Exatamente. Exato. Perfeito. Mas é um assunto bem legal. Fala aí, Aline. Pô, não, vamos lá não fala então. não, Aline. Vamos deixar as pessoas curiosas. Aqui, o Marcelo já tá no na título. thumb, né? Eles Tem que viram o deixar título, curioso. Já tá então. no título, Não Marcelo. dá pra causar o gatilho Não, de mas se fosse antecipação. uma live, daria. Mas Daria? como não é, né? Mas, Marcelo, o assunto de hoje, então. Ele é polêmico. Ele é polêmico porque a gente vai falar É. sobre aviso prévio, né? Que é uma demissão, ou pedido de demissão, ou desligamento feito por parte da empresa. E essa é uma pergunta que veio pra gente, e por isso que a gente botou pra gravar como um podcast. Perguntaram pra gente, um comandante perguntou, né? E por isso, vocês que estão assistindo a gente, ó, sempre que vocês fazem perguntas, a gente tá analisando e tende sempre a virar conteúdo. Exato. Então não esqueçam de fazer perguntas, não esqueçam de mandar directs pro Marcelo, directs pro @empresa autogerenciável, comentar Café com aqui no Comandante YouTube. também, né? Exatamente. Eu Fazer os respondi 3 comentários. perguntas hoje no Café com o Comandante, quando eu tava gravando. As 3 dava pra gravar podcast dos 3 temas das perguntas que eu respondi hoje. Olha aí, que incrível. Que E legal, talvez... né? E esse assunto aqui que a gente falou hoje, ele provavelmente já pode ter sido pincelado em outras perguntas de Café com Sim. Comandante. Ele já foi pincelado no podcast que a gente falou sobre demissão, mas eu acho que aqui a gente vai especificar ele, que é falando desse processo de demissão sobre o aviso prévio. Qual que é o melhor? O aviso prévio, quando a gente indeniza o colaborador, E ele não pagando cumpre. ele para ele não cumprir, não trabalhar esse período e receber por esses dias que ele não trabalhou, ou a melhor maneira é deixar o colaborador trabalhando? E eu queria saber o que você acha disso, Marcelo. É complicado, né? Eu vou falar sobre o meu ponto de vista, ele é sofrido, esse tema. Sobre o meu ponto de vista. Mas a gente tem que entender que na nossa audiência, a gente tem tanto os comandantes, né, que gostam do nosso trabalho, quanto os funcionários que gostam do nosso trabalho, tá? E ali a gente vai ter 2 pontos de vista diferentes, né? Sim. Então, assim, no nosso trabalho é difícil ficar em cima do muro na hora de responder. Então, o que eu queria dizer para quem está ouvindo é o seguinte, tá? Eu não tenho aqui a intenção de convencer ninguém de que eu tô certo ou de que eu tô errado. O que eu tenho para falar aqui é, existem pontos de vistas diferentes sobre isso. E quando eu falo pontos de vistas, eu tenho o ponto de vista do dono da empresa, né? Eu tenho um ponto de vista do colaborador. São pontos de vista diferentes. E uma coisa interessante é o seguinte, né? A gente sempre escuta, né? Ou quando as pessoas vão falar alguma coisa, né? A gente escuta versões que no final do dia a gente mesmo entra em conflito se a gente for querer responder todas, né? É muito louco isso daí, mas essa é a grande verdade. Porque as pessoas, elas tendem a buscar um sentido de justiça nas coisas, né? Isso não é justo, né? Então o dono da empresa vai olhar e vai falar, isso não é justo. O colaborador vai falar, isto não é justo, né? E aí eu gosto de dizer que o mundo não é justo mesmo, né? Enfim, né? A gente tem uma tendência de buscar por justiça e a grande verdade é que o mundo não é justo. Eu já falei isso em diversos podcasts, né? Se o mundo fosse justo, eu tinha nascido bonito, né? Não é, João? Se o mundo fosse justo, eu tinha nascido bonito, né? Mas o mundo Mas não é nasceu justo, inteligente aí. Eu não sei, será? Eu não sei se a resposta do João foi boa ou não, porque o João meteu um mais na frente, mas Mas você eu não sei se é feio mesmo, né? Ô, João, nessa situação fica em silêncio, cara, não compromete. João, você quer cumprir aviso prévio ou não? Pesou, o clima pesou aqui entre Eu falei os que a gente cara não ia chega- gravar esse episódio. O João, ele chega hoje, ele paga 2 IPVAs, ele ocupa 2 vagas da empresa.
né? Para o carro, ocupa 2 vagas. Depois vem e fala assim, Marcelo, você é feio mesmo. Não, né? não. A Você pergunta nasceu, feio. Hoje você é maravilhoso. Você vai cumprir aviso prévio, João, ou não? Ah, Marcelo, tamo aí, vamos cumprir, né? Dá pra gravar mais uns podcasts, pelo menos. Pelo menos mais uns 3, né? Pô, pra ficar no portfólio, né? Exatamente. Show de bola. Então vamos lá. O que que acontece? Essa é uma decisão muito complicada. Muitas vezes você tem espaço para um acordo. Muitas vezes não existe o espaço para o acordo, né? Então, vamos primeiro quando não existe o espaço para o acordo. Vamos partir desse primeiro, que é o mais... Sim. A gente vai primeiro para o mais polêmico, né? Porque a resposta muitas vezes pode ser assim, depende, né? E a resposta depende, ela é muito complicada para o ouvinte que está... Ela é injusta. Isso, eu participei esses dias de um evento, né? E aí, enfim, tava lá em Maceió num evento e tinha um cara lá, o Raul Sena. O Raul Sena é do Sardinha, como que é? Investidor Sardinha, né? E aí tava conversando com ele, me fez umas O Raul perguntas. Sena é o amigo do Paulo Cuenca da Danoce? Sim, acho É? que sim, Eu acho sim. que é ele, aham. Isso. Enfim, e Conheço, aí é o Investidor Sardinha, ele tem um canal no YouTube que chama Investidor Sardinha. Aí ele fazia perguntas pra mim, aí quando eu respondia, ele falava, cara, você nunca dá uma resposta direta, né? Sempre depende. Depende. Né? Pô, aí você fala, pô, o cara nunca responde, ele sempre foge da raia, né? E aí essa é uma questão complicada. Então vamos lá, né? Quando você vai ter ali um pedido de demissão ou uma demissão, né? Que foi causada, né? Então você tem aquele colaborador que está desengajado e no Brasil, por conta da legislação, eu não estou falando que a legislação é boa ou é ruim, sobre a minha perspectiva, a legislação trabalhista brasileira ela é ruim para o empresário e ela é ruim para o colaborador, né? Mas o colaborador não percebe que ela é ruim para ele, né? Mas aí isso daria um outro assunto de podcast, né? Mas a legislação brasileira, eu acho que nesse ponto ela é muito ruim, tanto para o empregado quanto para o empregador. Por que eu falo que ela é ruim para o empregado? Porque o empregado, ele olha e fala, eu tenho esses direitos, né? É um negócio dos meus direitos, e o fato de ela ser do jeito que é, sobre a minha perspectiva, faz com que o colaborador ganhe menos. E ela causa uma algema para o colaborador, que quando ele quer sair, ele tem que talvez subverter os valores dele, muitas vezes, e ele nem percebe. Por quê? O colaborador está trabalhando, alguma coisa aconteceu, ele desengajou. Né? Porque a legislação brasileira é diferente. Quando você é mandado embora, ela é de um jeito, quando você pede as contas é do outro. Sim. Então, não é vantagem para o cara pedir as contas. Nunca vai ser vantagem pedir as contas. Sempre vai ser vantagem ser mandado embora. Porque é o jeito da legislação. E eu acredito... Vantagem financeira, claro, né? Financeira, vantagem financeira. Ser mandado embora é mais vantajoso para o funcionário. Por quê? Porque ele tem os direitos dele. E aí, quando ele vai pedir as contas, ele pensa assim. Ele não pensa assim, ó, se for nessa situação é isso, se for naquela situação é aquilo. Ele pensa assim, pô, mas é injusto eu ter que pedir as contas. O dono da empresa tem que me mandar embora, porque eu não quero perder os meus direitos. E aqui eu não vou fazer juízo de valor, mas eu acho que ela atrapalha os dois lados. Eu acho que se fosse a mesma coisa para os dois, para as duas situações, seria muito mais fácil. Se a legislação fosse assim, ó, quando você é mandado embora ou quando você pede as contas, é a mesma situação, seria muito mais fácil. Geraria muito menos estresse. Faz sentido? Faz sentido para você? Faz sentido, mas eu quero te questionar. Isso não influenciaria diretamente num número muito maior de pedidos de demissões a todo momento? Isso faria com que os empresários tratassem melhor os colaboradores, criassem engajamento para os colaboradores, olhassem para os colaboradores e desenvolvessem as habilidades desses colaboradores. Porque assim, cara, se eu não tratar bem meu colaborador, ele vai pedir para sair e vai embora. Na verdade, isso já acontece. Sim, é porque eu fico pensando que esse ponto por exemplo, dos meus direitos, né? Muitas pessoas querem ser demitidas. Tô com um problema financeiro, eu preciso de um dinheiro rápido. E você tem essa situação. Exatamente. E aí o que eu penso se fosse desse jeito, talvez seriam muitos pedidos de demissões. Só que do outro lado, tem um ponto muito importante que o empregador ele estaria muito mais atento a essas condições para manter o empregado dele ganhando bem, para manter ele feliz, engajado, etc. Então, são pontos bem interessantes. Enfim,
Por exemplo, eu particularmente, eu acho que ao invés de você ter 50% de fundo de garantia quando você recebe, quando você é mandado embora, eu acho que se o empresário, em vez de pagar 8%, pagasse logo os 12%, ou um meio termo entre os 8% e os 12%, e quando mandasse embora não precisasse pagar multa, seria mais fácil. Sim. Porque é muito mais caro, depois de 5 anos, você pagar uma multa, do que você pagar 2% a mais todo mês, sobre a minha ótica. Eu acho que Mas faz enfim, todo eu não sentido. quero aqui falar sobre lei, Isso. não Mas vou só que ser é um- deputado para mudar essa lei, nunca vou me candidatar a ser deputado, não vou mandar projeto para o Senado para isso, então não vamos falar sobre isso. Mas é um bom assunto pra gente discutir, Marcelo, em outro Pra podcast. gente levar outro tema. pro Congresso? Pode ser. Talvez um dia eu seja presidente, então posso ter algumas influências. Eu posso ter algumas influências, ele fala. Depois a gente conversa mais. Enfim, o que acontece, né? Então é assim, ó, às vezes você tem um funcionário, ele está trabalhando, está funcionando, e aí, de repente, por algum motivo, ele não quer mais trabalhar nessa empresa. Tá? Uma pessoa que tem integridade, vamos dizer assim, sobre um ponto de vista de integridade. Tá? Integridade é a mesma coisa para todo mundo. Né? Para mim, integridade é a mesma coisa para todo mundo. Uma pessoa que tem integridade, né, ela vai continuar fazendo o trabalho dela da melhor maneira, né, vai conversar com a empresa e vai falar, olha, não está funcionando para mim, né, e eu quero sair. E aí ele pode tentar fazer um acordo ou não. Tá? Mas o que acontece? O que eu vejo acontecendo? Não estou falando na maioria das vezes. Algumas pessoas fazem isso. Muitas pessoas fazem isso. Outras pessoas não fazem. Então, algumas pessoas elas pegam e fazem assim, pô, não estou feliz aqui por algum motivo, está desengajado. Às vezes pode ser até culpa do dono da empresa. Né? Aí o cara quer sair. Só que ele pensa assim, se eu pedir as contas, eu perco meus direitos. Então, ele não perde as contas. Aí o que ele faz? Ele provoca a demissão. Né? E eu acho que quando a pessoa provoca a demissão, ela está perdendo a integridade ao fazer isso. É o que eu acho. Sim, todo mundo perde quando acontece isso. Todo mundo perde. O funcionário perde porque, enfim, ele não tá sendo íntegro naquilo que ele faz. E ele fica descredibilizado com a própria empresa, né? Ele fica descredibilizado com aquilo. Ele não enxerga isso desse Não. jeito. Sim. Não, mas justamente, ele não enxerga também que ele não está sendo íntegro, né? Ó, agora eu quero falar especificamente para alguém que trabalhe como funcionário numa empresa, tá? É assim, ó, o grande ponto é a gente precisa ter sempre uma visão de longo prazo da nossa carreira ou da nossa vida. Na visão de curto prazo, quando eu pego e falo, não estou feliz aqui, vou fazer um monte de coisa errada para ser mandado embora, vou provocar meu líder, vou provocar meu chefe, no curto prazo, você está ganhando. Por quê? Porque uma hora não tem jeito. O funcionário ele vai ganhar essa queda de braço. O dono da empresa, o líder, perde. o gerente, ele não ganha essa queda de braço. Então, no curto prazo, o funcionário que faz isso, ele ganha, no curto prazo. No longo prazo, a carreira desse funcionário tende a não evoluir. Por quê? Porque isso é comportamental. Né? A pessoa que faz isso uma vez, faz duas, faz três, faz quatro. Enquanto ela está fazendo isso, ela não está evoluindo na carreira. Sim. Tá? Então, é o que eu acredito. Não estou julgando se é certo ou se é errado. Eu estou falando que no longo prazo, esse não é um comportamento das pessoas que têm características de sucesso na carreira. No longo prazo, ele tende a perder, mas no curto prazo, ele tende a ganhar. Agora, sobre o ponto de vista do dono, agora eu vou falar para o dono da empresa. Cara, eu já entrei nessa queda de braço com o funcionário. Não vou mandar embora, deixa ele fazendo aí, vai chegar uma hora que ele vai desistir e vai pedir as contas. Cara, todas as vezes que eu fiz isso, cria engajamento, cria fofoca na empresa, Desengajamento, cria intriga. Né? Você tem que ficar engolindo um monte de sapo. Você vai dormir engolindo sapo, você acorda engolindo sapo, você passa o dia engolindo sapo. Né? Então eu acho que essa briga nunca é justa pro dono da empresa. Nunca, né? nunca. Aí assim, né? A pessoa causa. No dia que você manda embora, se você deixa a pessoa lá, na maioria das vezes o que vai acontecer? Você mandou e você vai falar para a pessoa, vai cumprir o aviso prévio. Né? No dia seguinte aparece um atestado. Na maioria dos casos, no dia seguinte aparece um atestado. É verdade. E aí passa os 30 dias, é um atestado atrás do outro e o cara não trabalha nenhum. Não vale a pena. Por isso que eu falo a falta de integridade. A pessoa que não tem visão da carreira ou que não tem um objetivo na carreira, ela subverte os próprios valores e vão fazer coisas que não têm integridade. Tá? E é lógico que a pessoa que faz isso, a psicologia fala, né? Por trás de toda ação existe uma intenção positiva. Tá? A pessoa que está fazendo isso, ela tem uma intenção positiva. Por quê? Porque ela clama por justiça, ela não acha justo
ela ter que pedir as contas e deixar de receber os direitos. Então, porque ela não achar justo, ela vai causar para ser mandada embora. Quando ela for mandada embora, ela vai meter um atestado, não vai cumprir o aviso prévio e vai receber o aviso prévio. Por isso que eu falo, o dono da empresa nunca ganha isso. No curto prazo, o funcionário ganha. No longo prazo, a carreira dele deixa de evoluir, porque ele não vive uma vida baseada em valores, e entre os valores que ele tem que viver, um dos valores é a integridade. Situação bastante delicada. Então, se você é dono de empresa, que você tem um funcionário que de uma maneira ou de outra está provocando a saída, né, você não vai ganhar essa queda de braço. Eventualmente, de cada 10 brigas dessa que você vai entrar, você vai ganhar uma e vai perder 9. No final das contas, para você não é vantajoso. Tá? Mas, Marcelo, dentro desse caso que você falou, de se é vantajoso ou não deixar a pessoa trabalhando, existe algum cargo? Essa foi uma pergunta até que o João trouxe quando a gente estava conversando. Existe algum caso que faz sentido deixar a pessoa trabalhando, cumprindo o aviso de fato, 30 dias? Existe um cargo específico, um perfil de pessoa específico? Então, aí eu posso abrir 1.500 situações diferentes. Por exemplo, às vezes a pessoa está ali desengajada, não está funcionando, mas se ela sair, não tem ninguém para fazer o trabalho dela. Tá. Aí você vai negociar com uma pessoa que está desengajada, que não produz o que tem que produzir, para ela pelo menos ensinar aquilo para alguém, porque se ela sair, ninguém sabe fazer aquilo. Sim. Acontece, eu já tive essa situação. A gente já passou aqui no EAG, não no EAG, né, mas algo parecido, né? A pior coisa que tem é uma pessoa que não está engajada, que quer sair, e você ainda tem que chegar lá, ajoelhar para a pessoa e falar, pelo amor de Deus, né? Favor. Mesmo você sendo um FDP, para não falar um palavrão aqui no podcast, fica aqui, pelo menos passe isso aqui para alguém, né? Então você tem essa situação. Mas nessa situação também é um risco para a pessoa nova que está entrando, não é? É um risco. Aí a pessoa nova que entra, já é contaminada, enfim. E você já tomou decisão de optar por começar com alguém do zero, deixa dar todos os problemas para não correr essa contaminação. Esse né? quebra-cabeça, esse jogo de xadrez, ele não é um jogo fácil, tá? Exatamente. Agora, assim, ó, por exemplo, então isso é uma pessoa que já está causando, já quer sair, né? O que eu falaria para um dono de empresa, para uma pessoa que já está causando, já quer sair? Cara, tira, paga o aviso prévio, e por mais que você falar não é justo, para a pessoa que está sendo mandando embora, aquilo é justo e pronto. E aí, se a gente for buscar esse sentimento de justiça, é aquilo que eu falo, cara, o mundo é injusto e acabou. Sim. Né? E a maior prova que eu tenho que o mundo é injusto é que eu não nasci bonito, João. Ô, Marcelo, na verdade, eu nasci bonito. Eu acho que eu fiquei feio ao longo do tempo. Eu né? já acho que você ficou maravilhoso ao longo do tempo. Ah, tá. Até a voz mudou. Então, só queria deixar claro a minha opinião, né? Então, enfim, mas a Aline tinha me feito essa pergunta no início, né? Tá, o que é melhor? Correr o risco dessa pessoa ficar ou pagar mesmo antes o aviso prévio dela e mandar ela embora quando ela tá avacalhando dentro da empresa? E na minha percepção, né? A gente só vai perder. Como dono de empresa, a gente só vai perder. Só que a única maneira que eu tenho garantia de exatamente o quanto que eu vou perder é quando eu escolho pagar o aviso prévio. Se eu escolho correr o risco de deixar essa pessoa mais 30 dias aqui, eu posso correr o risco dela fazer cagadas, fazer coisas erradas que podem me gerar muito mais prejuízo do que um mês de salário. A pessoa mete atestado e nunca vem, né? E quando ela vem, ela contamina o time, né? Essa é a minha experiência. É por isso que a conta, a conta é mais barato, entre aspas, financeiramente, porque é você pagar a conta que você tem controle de qual que é saber que vai pagar 1.000, 2.000, 3.000 de aviso indenizado. Isso. Você paga, você já sabe qual que é o custo disso, do que você deixar essa pessoa na empresa, porque daí o custo pode ser, ou ela vai fazer algum erro no processo, ou ela vai contaminar mais gente, você pode perder mais 3, 4 pessoas da sua equipe. Aí, o que era 3.000 reais virou, às vezes, 20, 30, 50 mil, de uma maneira já global, olhando, às vezes, uma perda de um cliente, alguma coisa assim, né? Mas assim, ó, eu muitas vezes já me questionei assim, falando, pô, será que o cara não percebe que o que ele tá fazendo é ruim pra vida dele? Eu já me questionei isso várias vezes, porque... Não falou isso pro cara? Hã? E não falou isso pro cara? Não, já falei, por exemplo, às vezes você pega, já aconteceu, tá? Não tô falando que isso acontece sempre. Às vezes você pega uma funcionária, né? E aí a funcionária fica grávida. Recebeu a notícia da gravidez, no dia seguinte ela começa a pisar na bola. Aí você fica olhando, né? A pessoa tá pisando na bola, pisa. Tem pessoas que quando passa a gravidez, tem gravidez que são difíceis, né? Mas tem pessoa que não, ficou grávida, sabe que tem estabilidade de emprego pelos 9 meses da gravidez, depois mais 6 meses depois que o bebê nasce, já começa a pisar na bola, qualquer coisinha é um motivo para não ir trabalhar. Eu olho para isso e falo, nossa, olha a visão de curto prazo dessa pessoa. Porque teoricamente ela acha que tem o direito, teoricamente, né? Porque tem estabilidade de emprego durante esse período, aí vai pisando na bola, pisando na bola, pisando na bola. Aí beleza, 9 meses, uma hora acaba os 9 meses. Aí entra na licença maternidade, mais 6 meses. Uma hora acaba a licença maternidade. Aí a pessoa tem que voltar a trabalhar. Ela volta a trabalhar com um bebê pequeno
E ser contratada com bebê pequeno é um negócio muito difícil, infelizmente, né? Não Sim. deveria ser assim. Mas as empresas, quando vão contratar, se a pessoa tem um bebê pequeno, ela olha e fala, nossa, vai faltar toda hora, porque o bebê fica doente o tempo inteiro, esse tipo de coisa. E, infelizmente, é assim, né? As empresas nem sempre contratam, a não ser que seja trabalho home office, enfim. Hoje tem novas formas de trabalho, mas as formas tradicionais É uma de empresa que tem uma trabalho- mentalidade já, né? É. Isso. Nem todas as empresas estão abertas para isso, né? E aí você fala, será que a pessoa não consegue ver isso? Aí passa, depois quando passa que a pessoa volta, a primeira coisa que ela fala, vocês não vão me mandar embora não, né? É a primeira coisa que a pessoa pergunta. Depois de fazer um monte de coisa num curto espaço de tempo, que 15 meses passa tão rápido que a gente nem percebe, a pessoa volta, aí volta com medo de ser mandada embora. E você fala assim, eu não consigo entender, né? Porque é uma visão de curto prazo. A mesma coisa as pessoas que fazem isso. É uma visão de curto prazo. Agora, olha que louco, tá? Uma pessoa que não está produzindo, que está causando para ser mandada embora, a gente entra na queda de braço porque a gente não quer mandar embora porque a gente acha sacanagem. Fica naquela cara de braço até que chega uma hora e você fala, cara, não tem jeito, tem que mandar esse cara embora. Né? Porque se deixar lá, ele estraga a cultura. Porque, ó, pensa o seguinte, eu tenho uma cultura de alta performance, eu quero ter pessoas de alta performance no meu time. Eu tenho uma pessoa totalmente desengajada. Por que eu manteria ela lá? Porque a lei faz assim, nossa, se eu mandar esse cara embora, não é justo, eu tenho um sentimento de justiça, então não é justo, isso é sacanagem, aí eu mantenho a pessoa lá. O que eu faço com a cultura da minha empresa quando eu mantenho a pessoa lá? Estraga. Ferro. Qual que é a melhor coisa que eu tenho que fazer? Tira logo, manda, paga e vai o preço. Só que como eu tenho esse Não, sentimento... peraí, repete. Tira logo, paga o aviso prévio e manda a pessoa embora. Mas isso não dá Né? não manda um recado pro time? Então, mas aí você pode mandar um recado pro time. Todo mundo que quiser ser mandado embora, é só fazer isso. Então é uma situação muito delicada Sim. pro dono da empresa. Agora, olha o que é confuso, né? O cara tá causando para ser mandado embora, você entra num queda de braço e não manda o cara embora. Até que chega uma hora que você entendeu que você vai perder isso, você manda o cara embora e o cara recebe tudo. Beleza? Uhum. Beleza. Aí vem um funcionário que é aquele funcionário eficiente, que é o funcionário que tem integridade. Porque tem pessoas que não vão fazer isso. Tem pessoas que têm integridade. É o funcionário que tem integridade, trabalha muito bem, entrega resultado e aí o funcionário chega para você e fala, olha, eu tô pensando em fazer outra coisa da minha vida, quero, sei lá, fazer uma mudança de carreira, ou, enfim, quero fazer um ano sabático, ou quero tentar outra coisa, e eu queria que você me mandasse embora. Aí você fala, cara, eu não posso, você tá aqui, tá produzindo resultado, tá fazendo não sei o quê, né? Não tem um motivo para te mandar embora. Aí você fala, pô, mas cara, tudo que você pediu, todas as metas, eu entreguei tudo, né? É justo agora eu pedir as contas e não receber a minha indenização? E o cara que não entrega resultado, o cara que está aqui causando, ou o cara que entregava resultado e começou a causar, você mandou embora e recebeu tudo. Eu não quero fazer isso, quero cumprir o aviso prévio de boa, mas eu quero que você me mande embora. Né? Olha o sentimento de justiça. Já aconteceu contigo isso? Né? Não, acontece o tempo inteiro. Aí você fala, cara, pô, mas é assim, ó, se você não está feliz no teu trabalho, você tem que pedir as contas. Legal. Você entende que é uma conversa que não faz sentido? Sim. O cara fala, pô, esse é o prêmio que eu recebo por ser ponta firme, esse é o prêmio que eu recebo por sempre fazer tudo, esse é o prêmio que eu recebo, é eu ter que pedir as contas e deixar de receber os meus direitos? Qual que é a justiça nisso? Por isso que eu falo que o problema é a legislação. Sim. Tinha que ser a mesma coisa, cara. E você acha que com essa atualização que tem esse acordo legalizado que pode ser feito de você demite, o cara não paga a multa, 100% da multa, o cara também não precisa sacar 100% do FGTS, você acha que facilitou um pouco? Cara, eu acho que ele é um bom recurso. Sim. Mas posso falar da minha experiência, João? Uhum. Várias vezes. Você vai e faz o acordo. Porque antigamente existia o acordo, depois sumiu o acordo, ficou 20 anos quase sem poder fazer o acordo, e agora voltou o acordo num termo. Mas eu tenho a experiência. As pessoas vêm e querem fazer um acordo. Aí você faz o acordo, né? Você faz o acordo com as pessoas. Porque antigamente você tinha um acordo ilegal. Sim. Né? Antigamente não, ainda existe, né? Não, hoje você tem um mecanismo legal. Então mas você não precisa fazer legal, porque você mas tem um tem- mecanismo legal. sim, Então a pessoa falava assim, ó, não, se você me mandar embora, eu devolvo o fundo de garantia. Aí você mandava, a pessoa não devolvia. Né? Ficar na mão Aí, dela, aí ia eu, pra aí eu conta falo dela. o lance da integridade, né? É o lance da integridade, né? A pessoa, ela subverte os próprios valores porque ela acha que não é justo e pronto, acabou. E aqui a gente não tem como fazer esse juízo de valor, né? Agora, você compreende como é difícil a situação? Claro que O sim. cara que causa, ele ganha um prêmio porque causou.
E o cara que não causa, né? O cara que vai lá, que entrega, que não sei o quê, ele chega e fala, me manda embora. Ele fala, não. Aí essa pessoa tem que pedir as contas. Sobre um ponto de vista de justiça, né? Sobre o ponto de vista de integridade, a pessoa que tem integridade, ela vai chegar e falar, olha, tenho outros planos, estou pedindo minhas contas, vou cumprir aviso prévio e beleza. E vou continuar entregando o resultado do jeito que foi combinado, do jeito que eu sempre entreguei. E aí ela não vai receber os 50% do fundo, ela não vai receber o seguro-desemprego, não vai poder sacar o FGTS. A lei é ruim, não é? Sim, claro que é. A lei é ruim? Sim, com certeza. A lei é ruim para mim no final do dia, né? Mas é isso, as pessoas boas acabam pagando um preço sobre uma ótica. E as pessoas ruins acabam sendo, ou as pessoas que subvertem os valores, acabam sendo beneficiadas pela legislação. Esse é um problema desse jogo como um todo. Mas, Marcelo, falando da questão do aviso prévio, especificamente, tem uma forma de criar uma regra? A pequena empresa que está ouvindo a gente, a pequena e a média empresa que está ouvindo, eles conseguem criar uma regra? Porque aqui a gente apresentou várias situações em que cada situação existe uma recomendação. Mas é recomendado a empresa ter uma regra do tipo, ou todo mundo a gente vai indenizar, ou todo mundo, ou nessa situação a gente vai indenizar e nessa situação a gente vai deixar cumprir o aviso? Tem como criar esse tipo de regra na empresa? Aí eu vou lembrar do Raul Sena, né? Ele vai falar, Marcelo, você nunca dá uma resposta direta, né? Você foge do tema. Cara, sim. Não tem como criar essa regra. Que cada caso é um caso, né? Porque você manda um recado. Você manda um recado. Ah, cara, todo mundo que vinha aqui pedir, você faz. Mandou um recado. As pessoas olham e falam, é só ir lá pedir que ele me manda embora. Né? E eu recebo tudo. Mandou um recado, vai criar essa cultura. Se você não faz, você também mandou um recado. Mas aí você não faz, entra na queda de braço. Não, mas aí sobre você o aviso perde. prévio, Marcelo. Sobre o aviso prévio, Sobre necessariamente, trabalhar ou não não pedir trabalhar. demissão ou ser desligado. Mas sim sobre o aviso prévio. Se cumpre o aviso prévio trabalhando ou se é indenizado no aviso prévio? Então, por que não dá para criar regra? É assim, ó, você tem um funcionário que ele está desengajado, está falando mal da empresa, não está produzindo, é melhor que ele não cumpra. Uhum. Certo? Agora você tem um funcionário, por algum motivo ele está saindo, mas ele entrega, ele é bom, ele gosta da empresa, porque a pessoa pode estar curtindo ali, mas por algum motivo de vida, de carreira, de opção, ele quer sair, né? Essas pessoas podem cumprir o aviso prévio, porque enquanto ela estiver lá, ela vai entregar o resultado. Sim. A gente teve casos desse aqui no IAG, né, recente, né? A gente teve casos desses, né? A gente não pode falar nomes aqui, mas a gente teve vários, não foi um só não, a gente teve mais que um. As pessoas cumpriram o aviso prévio de boa, né? Receberam o aviso prévio trabalhado, não indenizado. A gente teve vários, Sim. né? Mas assim, parte disso é por conta da nossa cultura. Sim. Parte disso é por conta da nossa cultura, né? Mas a gente teve pessoas que eu nem quis. Falei, não, cara, a partir de hoje, tchau. E nem cumpriu o aviso prévio. Também por conta da nossa cultura. Exatamente. Né? Também por conta da nossa cultura. Tem alguns casos específicos, né, Marcelo? E em organizações específicas como bancos e etc. que não tem aviso prévio trabalhado. Ou ele é indenizado, ou ele é acordado para não existir. Porque, por exemplo, organizações financeiras mexem diretamente com dados muito específicos, muito, como é que se fala? Dados sensíveis, né? E aí prefere que aquela pessoa que não tem, vai deixar de ter vínculo empregatício. Mas uma grande empresa, a situação é diferente do dono da pequena empresa. Sim, né? exatamente. Às vezes o dono da pequena empresa, ele vai lá, tem um funcionário que está há 10 anos, o fundo de garantia do funcionário está lá 50 mil reais, ele tem que depositar no dia seguinte 25 mil na conta. E ele não tem esses 25 mil para depositar. Enfim. Mas né? aí no caso é demissão, não no caso só o aviso prévio, né? Tipo, o aviso prévio. É porque é a soma, né? Sim, claro que é a soma. É a soma. Só que no caso é escolher se ele trabalha ou não, se ele cumpre mais 30 ou não cumpre, né? Isso. E aí então, tem caso e caso. Por exemplo, né? Aí o aviso prévio, né? Aí ele cumpre ou não cumpre? O funcionário pediu para sair. Ele cumpre ou não cumpre? Né? Se ele não cumpre, você pode descontar dele, além de não receber o aviso prévio, você pode descontar dele esse valor. Ou seja, ele leva um baita prejuízo sobre o ponto de vista financeiro quando ele olha para aquilo. É vantajoso para o funcionário pedir? Não é, né? É complicado. Como que o funcionário toma essa decisão? Olhando o que é justo para ele. Sim. Olhando o que é justo para ele. Que muitas vezes o que é justo para ele, né, não é íntegro.
é bastante complicada essa situação, cumpre ou não cumpre, né? Um bom acordo, com o cara que entrega resultado, com o cara que está disposto a produzir, um bom acordo, né? Eu acho que funciona. A gente já fez muito bons acordos aqui, né? Agora, com a pessoa que joga contra, né? Aí você fala, manda embora e não cumpre aviso prévio. Beleza, eu acho que para a empresa isso é bom, mas qual a mensagem que a empresa manda? Né? Sim. Mas olha essa situação como ela é complicada, Aline. Mas Você aí, consegue Marcelo, entender? sim, eu entendo totalmente. Eu quero trazer um ponto, assim, exatamente sobre isso. Porque, tipo, eu entendo que eu tô mandando uma mensagem de que, ó, é só eu causar que eu vou ser mandada embora. Mas, ao mesmo tempo, à medida que isso vai acontecendo, eu acho que vai tendo uma limpeza, entre aspas, da cultura da empresa também. Porque se a pessoa, em algum momento, ela tinha resultado, mas ela entendeu que ela tinha um mecanismo de ganhar um dinheiro com isso, então ela começou a causar pra ser mandada embora, muito provavelmente ela não estava alinhada com a cultura daquela empresa. E aí você descobre alguns pontos também desse jeito. Porque, eu vou dar um exemplo. Talvez nem toda empresa tenha valor integridade, né? Porque talvez pra nós a gente entenderia que, opa, isso daqui não é íntegro. Mas, por exemplo, a nós aqui que é integridade. Pô, se isso acontece e a gente desliga, a tendência é que as outras pessoas ao redor falam assim, nossa, que bicho, que cara maluco, que cara Que viajão, tolo, né, cara? Pô, que viajão que tava aí causando e tal. Que bom que ele foi, porque não tá alinhado realmente com a nossa cultura. Então, eu acho que a lição que eu tenho pegado aqui bastante na nossa conversa é justamente o quanto é fundamental a cultura forte, porque a cultura forte, ela expele. Se tem Inclusive- alguém que começa a se comportar de uma maneira incorreta, porque tá querendo causar, ou por qualquer motivo que ela tenha, as próprias pessoas ao redor vão começar a expelir aquilo e vão começar a me procurar como líder, vão procurar o João como líder. Sim. E falar assim, olha, tá acontecendo tal situação, vamos conversar sobre isso, porque isso aqui tá Sim, errado. e acontece, Então, quanto a né? cultura é muito forte mesmo, né? Inclusive, algumas semanas saiu um podcast só com um compilado sobre cultura, né? Então, se vocês quiserem assistir, não sei se vai ter um Exato. card por aqui. Vai ter um card em algum lugar aqui. Tem um podcast só com um compilado de cortes dos nossos podcasts sobre cultura. E, Aline, eu acho que eu queria reforçar o que você falou, porque o que fica cada vez mais claro é a importância de a gente construir uma cultura forte, baseada em valores sólidos, porque, no fim das contas, o que a gente vai ter que se apegar para tomar uma decisão dessa é na cultura que a gente está construindo. Porque real. se esse cara continuar ou não continuar, vai afetar a nossa cultura. Se esse cara fazer sacanagem ou não fazer sacanagem, vai afetar a nossa cultura. Mas assim, ó, a sacanagem é sobre o ponto de vista, né? Isso Sobre o que ponto de vista da pessoa que tá fazendo sacanagem, aquilo não é Isso, sacanagem. Não tem uma regra, o que é sacanagem e o que não é sacanagem. É lógico né? que no fundo, as pessoas sabem que é Ah. sacanagem. Uma pessoa que chega, por exemplo, fiz um acordo e fui mandado embora. No dia seguinte, meteu um atestado que não é um atestado, né? Ela sabe que isso é sacanagem. É muito, mas por trás de toda a sacanagem existe uma intenção positiva. A intenção positiva dela é, cara, não acho justo, tô procurando justiça, não acho legal fazer isso. Então, enfim. olha a quantidade de coisas que eu fiz para essa empresa nesse tempo e agora nem para me liberar do aviso e etc. Isso acontece bastante mesmo. Então, só pra ver se a gente pudesse trazer aqui um contexto, porque tinha uma pergunta aqui que eu queria fazer, que é a respeito até de cargo. Você tem um cargo que é mais arriscado ou mais recomendado a gente dispensar, de uma maneira indenizada do que deixar a pessoa dentro da empresa. Existe um cargo, assim, ou realmente é melhor analisar a situação como um todo? Casos de confiança. Sempre a gente vai ter que analisar a situação Tá. como um todo. Acho que sempre tem que olhar para a situação, né? E isso que é um problema. Não dá para ser pragmático, objetivo e direto. Você tem que analisar a situação e tomar uma decisão. E sabe aquele negócio que eu falo, Aline? As decisões que a gente toma hoje É o problema de amanhã, né? vão gerar os problemas de amanhã. Então vamos lá, você vai olhar e vai falar assim, ó, é assim, ó, se a pessoa não serve para ficar no time, a gente vai mandar embora. Pô, essa é a decisão. A pessoa tá fora da cultura, manda embora. Essa é uma decisão acertada. Sim. A pessoa tá fora da cultura, não tá e dentro da cultura tem que entregar o resultado, né? Libera para concorrência. Essa é a decisão, tá? Boa decisão, né? Pragmática, objetiva e direta. Aí você tá fazendo isso, tua empresa tá indo, daqui a pouco você começa a ter uma pessoa que chega e fala, me manda embora, outra que chega me manda embora, outra que chega me manda embora. Gerou um problema. Problema de amanhã. Sim. Gerou problema de amanhã. E aí, como que você resolve isso? Mas, por exemplo, dessa situação que eu trouxe, eu acho que tem também pessoas que têm um poder de influência maior, né?
que acaba sendo um pouco mais delicado, como, por exemplo, cargos de liderança como um todo, ou pessoas que são líderes informais dentro do time, né? Financeiro. Enfim, são pessoas Mexe que com acabam números. tendo um poder de influência grande sobre as outras pessoas, que isso pode ser um risco também, né? De qualquer maneira. Independente se é alinhamento cultural ou não, às vezes uma demissão por resultado pode gerar uma emoção no coração da pessoa. Pode ser que ela estava alinhada com a Sim. cultura, estava super alinhada e esse não é o motivo do desligamento. O motivo, às vezes, é resultado. Só que o fato dela ser desligada e no acordo a gente até comentar, não, então cumpre os 30 dias, show de bola. Só que isso gerar uma emoção dentro da pessoa que, às vezes, pelo poder de influência dela, isso pode impactar. Então, tem várias consequências no final, né? Principalmente pelo poder de influência que algumas pessoas podem ter. Ó, eu vou falar uma coisa que eu aprendi. Não quer dizer que todo mundo seja assim, né? Mas a partir do momento que, por exemplo, você mandou uma pessoa embora porque ela não teve resultado. Né? Não foi a pessoa que causou para ser mandada embora. Não estou falando dessas situações. Né? Você mandou a pessoa embora por algum motivo. Porque ela não teve resultado, ou porque não tinha fit cultural, ou porque o comportamento não era adequado. Tá? Na minha experiência, nunca valeu a pena cumprir o aviso prévio. Na minha experiência. Boa. Aliás, eu vou falar mais, né? Aconteceu várias vezes comigo de você, enfim, desligar a pessoa e a pessoa falar, eu posso me despedir dos meus amigos? Aí você fala, pode, fica à vontade. E aí você deixa a pessoa se despedir dos amigos. Naquela meia hora que ela vai se despedir dos amigos, ela faz um estrago. Faz um estrago. Conta histórias. Não sei de onde as pessoas são tão criativas. Conta história. Fala que vai demitir mais 15 pessoas. Fala que o próximo é o fulano. Que é o Beltrano. É inacreditável. E o próximo é você, hein, Aline? Te cuida. Aline, me mandaram embora, não sei o quê, ó. Fica de olho que o próximo é você, ó. Ouvi dizer lá. Ouvi dizer lá. Muito bom. Isso. Então, na minha experiência, cara, você deixa a pessoa se despedir, mas manda o RH junto. Pô, você quer se despedir das pessoas, dos amigos do trabalho? Né? Então, ó, o RH tá aqui, vai junto com você se despede, pega suas coisas e não deixa a pessoa sozinha. Né? É uma boa Marcelo, você recomendação. desconfia das pessoas? Não, a minha experiência diz que é uma boa prática. Né? É uma boa prática para evitar esse tipo de coisa. A pessoa, enfim, ela pode falar depois no WhatsApp, ela pode se encontrar com a pessoa depois no café, mas naquela hora ali dentro da empresa, que a pessoa está sob impacto, é um momento de emoção, é melhor alguém acompanhar, sabe? Enfim, não é um negócio que tem uma resposta direta, não é um negócio que tem uma resposta objetiva. Eu, particularmente, gostaria que a legislação fosse diferente. Facilitaria muito. Fosse diferente para evitar esse tipo de situação, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Porque, para mim, no final do dia, vira um jogo de perde-perde. Porque, por mais que talvez o funcionário esteja ganhando no curto prazo, no longo prazo ele com certeza não vai ganhar. Né? Então, no longo prazo ele está perdendo, no curto prazo a empresa está perdendo. Né? E às vezes, talvez, no longo prazo a empresa esteja ganhando. Sim. Né? No longo prazo a empresa esteja ganhando. Mas no final do dia, para mim, é um jogo de perde-perde. Eu não gosto de jogo de perde-perde, eu gosto de jogo de ganha-ganha. E é isso. O que você achou, Aline? Eu ia perder agora até os comandos aqui da mesa, dos participantes dessa mesa de podcast. E eu queria começar por ti, João. Qual que é o teu comando desse episódio? Cara, eu acho que tem vários comandos que dá pra pegar desse podcast, mas acho que o principal pra mim é que a gente veio falando desde o início. Não existe resposta pronta, existe caso a caso. A gente precisa analisar. E só reforçando o que o Marcelo falou do jogo de perde-perde, no caso do empresário, é um jogo de perde muito, porque não tem opção pra ele. Ele não tem nenhuma opção vantajosa pro empresário. E só que isso faz parte do jogo, né, Marcelo? Faz parte do jogo. Empreender envolve tomar risco, né? E se você empreendeu, esses são os riscos que você vai ter no seu negócio. A gente que é empresário não pode ficar chorando por causa disso. Exatamente. Né? Enfim, né? Faz parte do jogo. Esse é o ponto. Isso, faz parte do jogo. O que você precisa fazer? Buscar ter uma operação lucrativa, uma operação eficiente, buscar ter sempre fundos de reserva na sua empresa, porque quando isso tiver que acontecer, pelo menos financeiramente, fica mais fácil tomar a decisão. Emocionalmente talvez não seja tão fácil assim. Exatamente. E então eu queria dar um comando pros colaboradores, pros funcionários das empresas. E eu sei que esse comando talvez ele não encaixe nesse momento que a pessoa esteja ouvindo isso, mas em algum momento eu acho que isso vai encaixar na sua vida, tá? Você que é colaborador de uma empresa, tá? Pense na sua carreira. Crie uma visão de longo prazo da sua carreira. E quando você criar uma visão de longo prazo da sua carreira e você for tomar uma decisão de curto prazo, tenta ver se essa decisão de curto prazo que você está tomando vai influenciar a sua carreira no longo prazo. Né? Porque
eu vejo muitas pessoas que querem ter sucesso, mas não desenvolvem uma visão de longo prazo e tomam atitudes no curto prazo que no final do dia, né, vai fazer essa pessoa andar de lado, e ela nunca vai se realizar plenamente na carreira dela. Tá? Isso é uma opinião minha, né? E é lógico que para o colaborador que estiver ouvindo isso, ele vai falar, você é dono de empresa, por isso que você está falando isso. Tá tudo bem, eu entendo, né? Mas pensa no longo prazo, né? O empresário tem que ter visão de longo prazo. E eu acho que o funcionário também tem que ter visão de longo prazo sobre a carreira, né? Por mais que você não saia dessa empresa, enfim, as pessoas hoje, na minha época, as pessoas ficavam 15, 20, 30 anos numa empresa. Hoje não, hoje as pessoas ficam cada vez menos. Mas mesmo você ficando menos tempo numa empresa, pensa no longo prazo. Aqui no longo prazo isso vai ser bom, não. Tempo. Aqui a gente já tá já são patrimônio da casa, já. Exatamente. Já são. Ih, João, ó, vou falar, o que deve ter de gente falando assim, vou contratar o João, vou contratar então, a Marcelo. Aline. As pessoas ficam assim, Marcelo, como que faz para formar uma Aline? Como que faz para formar um João? Falo, não, tira os dedos das minhas gavetas aí. Né? Ele quer mexer nas minhas gavetas, não vem mexer nas minhas gavetas não, pô. Ô, Marcelo, mas isso é legal, ó. Qual que é o segredo? Um grande sonho e uma cultura forte. Isso eu aí. acho que essas são as principais coisas que mantêm eu e a Aline aqui dentro do EAG. E Aline, teu comando? O meu comando é exatamente o segundo ponto que o João trouxe, é a cultura. Porque a cultura, ela manda em tudo. Ela manda na P toda. No final do dia. É isso A aí. cultura, ela manda em tudo mesmo. Então, esse é meu comando. Comandantes, mais uma vez, não se esqueçam, dá um joinha nesse vídeo, coloca um gostei, se inscreve no nosso canal, a gente tá, possivelmente agora a gente já bateu 60 mil inscritos no YouTube, mas a gente tem um objetivo de chegar a 100 mil inscritos, então se 100 mil inscreve. inscritos até o meio do ano, né? Exatamente. Até a metade do ano. Até a metade do ano. Se 100 mil inscreve no inscritos. canal, compartilha o canal com outros empresários e principalmente, se você está escutando no Spotify, ativa o sininho do Spotify e nos ajuda a subir no ranking de podcasts mais escutados de negócios do Spotify. E quando você ativa o sininho, o Spotify te avisa quando sai um Exatamente. episódio novo. E é toda quarta que sai às 18h41. 18h41. E para finalizar, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. E até semana que vem, né, Marcelo? É isso aí. Um abraço. Valeu. Bola. Fui! Beijo.